Vamos fazendo o quiz. Tiara, vamos fazendo o quiz aí no chat. Terminando, dê um alô. E aí, Romulo? Já finalizei, prof. Aí, ó. Mário? E Terminei. tudo parecido. Chegou recentemente. Vamos fazendo esse quiz que está aí no chat. Sem problema.
Prontinho, pessoal, podemos continuar? Vamos dar continuidade ao nosso grupo de estudos. E nós temos a organização, né, o cronograma que a gente fez lá no início. Estamos no roteiro 8, que é a revisão, né, o feedback, e mais conversa do que conteúdo novo que a gente venha a ter. A gente vai falar dos tópicos que nós vimos aqui durante as reuniões e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as implementações e se alguém quiser implementar, fazer o relato da experiência hoje, da implementação, tranquilo. Se não, fica para quarta-feira que vem. Lembrando, não é obrigado a apresentar hoje, pode deixar para a semana que vem, não tem problema nenhum. Ok? Então, estamos na penúltima semana e dessa primeira jornada de 2023. Vou passar no chat o link da presença, vocês aproveitam e já passam, respondam. E para vocês virem lá e responderem. Foi rapidinho, né? Duas perguntinhas, nome e turma. Boa tarde, cheguei agora. Boa tarde, Luiz Antônio. Nós estamos respondendo a presença que está no chat. Se o seu não tivesse, avise que eu posto de novo. Postar aqui. Não, o meu não tem. Foi agora. Quem não respondeu, está no chat aí, link da presença, né? Faça na medida do possível. Vamos continuar com a nossa revisão e, na medida do possível, câmeras abertas para que fique melhor a nossa interação. Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar dessas sequências das aulas da Robótica Paraná, educacional, o ensino médio, né, do primeiro ano, das aulas 1 a 12, que a gente viu aqui rapidamente sobre essas aulas. Então, nós começamos falando do porquê a robótica, né?
A ideia que os alunos tinham, pelo menos os meus, de robótica era só robô, e a gente chega ao conceito com eles, por exemplo, o conceito da Júlio César e da Maria Helena. A robótica é a ciência de sistemas que interagem com ou sem intervenção dos humanos com o mundo real. Ao usar essa definição, esse conceito, nós abrangemos muita coisa com a robótica. Então, colocar na cabeça dos nossos alunos que robótica não é só robô, e sim qualquer sistema que interaja com a nossa participação ou não. Vimos também a história da evolução dos robôs, desde lá no século XV, com Leonardo da Vinci, até a Meca em 2021. Claro que a gente poderia, esse é o que está disponível no material, a gente poderia ter voltado até a Grécia, onde já tinha lá relato de tentativa de fazer um pássaro, né? Até ir também agora aqui, vir até 2022, 2023, onde já surgiu robôs mais evoluídos do que a Meca em 2021. Então, essa evolução é importante a gente passar para os nossos alunos, para eles verem que as coisas não acontecem do nada, sempre uma evolução conforme a tecnologia vai modificando. Tranquilos? Depois nós falamos sobre tensão, corrente e resistência, esses conceitos básicos da física, né, da eletrodinâmica. Bem interessante a gente colocar os conceitos mesmos para os alunos, principalmente quem está com a robótica no Física 1 do ensino médio, que é o mais evoluído. Quem está em robótica em contraturno, aí só falar dos conceitos, mas não precisa frisar tanto, né? Precisa aprofundar. Tensão, a corrente e a resistência são as grandezas que são o princípio de funcionamento da elétrica, né? Como a gente mede, como a gente consegue definir, né, a capacidade de resistência de um resistor, tendo a tensão e, e a carga que vai ser a tensão e a corrente, a gente consegue definir a resistência. Vimos também na aula 3, né, lá da aula Paraná, um kit de robótica, a kit de robótica esse, e para quem recebeu esse ano, está um pouco mais completo do que para quem recebeu em 2021. Quem não recebeu em 2021 tem que ver o que falta para ser igual ao de 2023 agora, né, finzinho de 2022, início de 2023, e pedir para a direção comprar, na medida do possível, que serão utilizados nos projetos futuros. Por enquanto ainda não, mas vai providenciando para deixar tudo redondinho para o futuro. Então, vai ter que sentar, fazer uma relação do que está faltando e pedir para a direção comprar. E, na hora de mostrar para os alunos, mostrar todos os componentes, para que eles tenham uma ideia desse tamanho de, dos kits. O Pablo está comemorando. Chegou os kits aí, Pablo? Olá, tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Realmente, finalmente chegou, mas ainda não deu para usar. Semana que vem, a princípio, a gente vai poder usar no segundo trimestre, né? Mas que bom que chegou, né? O mais importante não é ficar chorando pelo que passou. Vamos pensar para frente, né? E quantos chegaram? Chegou, parece-me que 20, 25, alguma coisa assim, fiz a contagem. Vai dar conta para todos os alunos, que a minha turma de Física 1 é 23. Nossa, que bom! Veio bastante, hein? Que bom. Bastante mesmo. Legal. Então, continuando, pessoal, nós falamos dos kits e depois nós falamos da placa de prototipagem eletrônica, né, o Arduino, que eu chamo de plaquinha, né?
e que nada mais é que um microcontrolador, um microprocessador, o que vai cuidar das entradas e saídas que a gente vai trabalhar. O Arduino só mexe com isso, né? Não tem, assim, uma interface gráfica para a gente trabalhar. Pode até ter uma shield, que tem lá uma, uma interação gráfica, mas é bem pequena. A gente trabalha com entradas e saídas. Fica comandando para uma entrada, fica comandando para uma saída, fica colhendo de uma entrada. Então, basicamente isso que o Arduino faz. E na hora que a gente sempre vai mostrar para os alunos, os três componentes mais importantes aí para eles, né, para a prototipação, é os pinos de alimentação, onde nós temos lá os 5 volts, os 3,3 volts, os GNDs, as entradas e saídas dos pinos digitais e as entradas analógicas. E o conector USB para conectar o Arduino ao computador e transferir o programa para a plaquinha. Ok? Então, isso aí a gente passou por isso também. Aí nós demos uma olhada no Arduino IDE. Aqui, nesse slide, está o Arduino que vem web, né? O Arduino que a gente executa nos Chromebooks. E o Arduino, que é o instalado, que fica residente nas máquinas, que é o baixado, bem, um pouquinho, a interface é um pouquinho diferente, com os mesmos componentes. Então, como é que eu salvo um arquivo, como é que eu abro um arquivo, com as portas, qual placa eu estou trabalhando. No nosso caso, é sempre o Arduino Uno, mas poderia ser o Arduino Nano, o Arduino Mega. Então, são outras placas que também pode usar nesse software. O programa que a gente monta ali, né, a gente chama de sketch, vai ser rodado e transferido para a plaquinha do Arduino. Eu não sei se eu comentei com vocês ou não, vou comentar de novo. Quem está trabalhando com Arduino Web, toma cuidado, porque ele aceita, na versão gratuita, até 25 compilações por dia. Então, você mandou verificar, é uma compilação. Você mandou fazer o download para a placa, né, transferir ou enviar, é outra compilação. Então, para fazer 25, rapidinho a gente faz. E isso é problemático quando a gente está com 2, 3 turmas, né? Você dá aula para uma turma, já vai 20. Você dá outra aula, chegamos rapidamente ao 25, e aí não tem jeito. Soluções para esse problema: a gente pode cadastrar mais de um usuário do nosso nome, com o nosso nome, aí a gente dobraria, né? Ao invés de 25, a gente teria 25 para cada usuário, ou versão paga. Então, são as opções para a gente fazer mais compilações. Quem tem, por exemplo, 2 turmas, 3 turmas por dia, 25 compilações não é suficiente. Beleza? Fica um alerta aí para vocês que usam os Chromebooks. Talvez não mandar verificar, mandar fazer carregar direto, porque é uma compilação. Se tiver certo, beleza, deu certo. Se tiver errado, aí você arruma o que está errado, manda direto para a plaquinha. Não fica usando a verificação, porque cada verificada conta uma compilação, e aí vai comer rapidamente a sua quantidade diária de consumo de compilação. Tranquilos? Então, quem está com o Chromebook tem que ficar esperto nisso aí. Alguém já recebeu a mensaginha lá? Tá? Versão paga, chegamos no limite diário ou ainda não? Tiver ainda esse limite? Já já vocês vão ter, não se preocupe. Tá? Então, continuando, depois a gente viu o M-Block, né?
O MBlock é um software onde a gente faz o programa, ao invés de comandos ou instruções, como a gente usa no Arduino IDE, a gente usa aqui blocos para fazer o código. Os dois fazem a mesma coisa. No IDE, pega o texto que está lá, converte em linguagem de máquina e manda para a plaquinha. Aqui no MBlock, pega o script que está em blocos, converte em linguagem de máquina e manda para a plaquinha também. Alguns gostam mais do MBlock, outros gostam mais do Arduino, é questão de gosto pessoal. E o MBlock, nós temos a área de scripts, onde a gente monta a sequência de blocos que vão ser enviadas, no nosso caso, para o Arduino. Temos uma área de blocos, onde ficam os grupos e os blocos pertencentes a cada grupo. Uma área do palco, que é onde a gente faz a programação de atores para trabalhar visualmente, podendo usar o Arduino ou não. E a área de definição, onde nós selecionamos a placa do Arduino, mandamos fazer a conexão ou carregar o programa na plaquinha. Tá? O MBlock é um software bem interessante também e muitos acham bem mais fácil de utilizá-lo. Eu, pessoalmente, não sei se é por causa de costume, prefiro o Arduino IDE, que eu acho mais direto, mais sucinto, mais na lata. O MBlock um pouco mais, eu vejo um pouco mais, não é rebuscado, mais complicado porque não é direto, ele tem umas sequências de blocos e você tem que usar 2 ou 3 para fazer talvez uma linha de código lá. Mas mais para frente vocês vão sentir isso e daí vocês vão me falar. Tranquilos? E o terceiro grande software que a gente viu foi o Tinkercad, o simulador. Trabalha com simulação 3D, não é o objetivo nosso, né, da robótica. Nós podemos trabalhar com simulação 3D. Eu costumo mostrar para os meus alunos essa simulação em 3D, para que aqueles que quiserem começar no mundo de 3D utilizem o Tinkercad. Ou através de modelagem de circuitos elétricos, né, que é a nossa praia, onde do lado direito tem para a gente selecionar os componentes que formam parte do nosso circuito elétrico. Na parte superior esquerda é a movimentação que a gente vai fazer nesses componentes ou na tela. E do lado direito nós temos para selecionar, para executar o código, que pode ser em blocos ou através de código. E o que é interessante, como a gente já viu, é que nós podemos escrever o código lá no Arduino IDE e trazer esse código aqui para o Tinkercad. E se nosso circuito estiver conforme as especificações, tá, do código que a gente fez lá no Arduino IDE, vai funcionar aqui. E isso é bem interessante para quem não tem um kit. Por exemplo, os nossos alunos, eles podem, quem tem computador ou acesso a um computador, pode facilmente ficar testando os códigos deles sem ter a placa, sem ter o físico, tudo virtual. Então, esse Tinkercad é um software bem legal para a gente trabalhar junto com a robótica, utilizando o Arduino. Beleza? Então, esses são os 3 grandes softwares que a gente viu e começou a utilizar, e a gente vai ficar craque nesses softwares, porque até o final do ano, quem tem robótica, ensino fundamental, primeiros passos, 2, até no 1, e quem tem ensino robótica educacional, que é do ensino médio, vai trabalhar bastante com esses 3 softwares, vai enjoar até o fim do ano. Na sequência, a gente viu as portas digitais, né? Que são portas que são nomeadas de 0 até 13, e
nós não utilizamos a porta 0 e 1, normalmente, porque são portas utilizadas na comunicação do Arduino com o monitor serial do Arduino IDE. Se eu monto um sistema e ele utiliza a porta 0 e 1, para que eu consiga funcionar o monitor serial, ou até descarregar o programa, eu tenho que tirar o GND da plaquinha, deixar desconectado para poder fazer o download, o carregamento do programa para a plaquinha, e depois eu conecto o GND para poder funcionar o monitor serial e não da ele. Então, para evitar esse problema, a gente usa da porta 2 até a porta 13. As portas digitais também, algumas delas, têm um tio na frente, indicando que é uma porta PWM. Não trabalhamos ainda aqui nesse grupo de estudo com as portas PWM, mas provavelmente no próximo grupo de estudo a gente já vai trabalhar com essas portas PWM, que é uma porta onde eu posso enviar ou receber diferentes tensões de entrada. Como a gente sabe, as portas digitais normais, ou é zero, sem energia nenhuma, ou é o máximo 5 volts toda a energia da porta. Então, só tem 2 valores, por isso digital. Ao trabalhar com essa PWM, a gente pode chamar de uma falsa porta analógica, porque eu consigo enviar e receber diferentes tensões, e aí a gente consegue, por exemplo, fazer um fade no LED, manda toda a energia, vem diminuindo até chegar no zero, fade in, e fade out, ou começar do zero e ir mandando energia até ficar com toda a capacidade, ficar com a capacidade total, o fade-in. Então, a gente com essas portas PWM, a gente consegue fazer isso, coisa que na porta normal a gente não consegue fazer. Tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Comentários? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, vamos embora. Calma, não é para embora da sala, não. Aí, na sequência, nós vimos os comandos do Arduino IDE, né? E lá na configuração a gente usa o pin mode, que é no setup, o void setup do Arduino IDE, onde eles têm 2 valores que a gente viu até agora. Então, o pin mode pode ser de input, entrada, ou de output, saída. Tem uma outra configuração que a gente pode fazer no pin mode também, que é um input pull-up, mas a gente não viu aqui. Provavelmente no próximo grupo de estudo a gente trabalha com esse pin mode pull-up, input pull-up, mas por enquanto não. Vimos também o digital write, que determina o nível nível lógico digital, e se é low é 0, e se é high é 5 volts. Então, low sem energia, high com energia. Total na digital write. Além do low, eu poderia, ao invés dele, escrever 0 ou escrever false. No lugar de high, eu poderia usar true ou 1, mas o mais comum é low e high. Nós falamos só sobre o digital read, digital head, não trabalhamos com ele. Ele também pode ser low ou high. Então, o head é de leitura, aonde a gente vai capturar uma porta. Nesse grupo de estudo, a gente não trabalhou com isso, mas provavelmente, já no começo do próximo grupo de estudo, na hora que a gente for trabalhar, por exemplo, com um botão tátil, com um push button, né? A gente já trabalha com o
Digital Red. Tranquilos? Aí vimos o circuito elétrico, né? Circuito, porque não estou enxergando aqui. Fala, Mário. Eu não estava vendo a tela, só escutei o barulho. Professor, o senhor já usou o IDE online? Porque assim, eu não consegui entrar em. Toda vez que eu volto, aquele monte de senha, eu não consegui cadastrar os alunos. Na correria de final de trimestre, eu acabei entrando em contato com o pessoal do núcleo, porque eu vou fazer uma coisa mais calma depois, né? O senhor já fez, sabe explicar como entra ou não? Porque o Chromebook só dá para usar online. O senhor sabe? Qual software você está falando? O IDE. O Arduino IDE? Isso. Você tem que instalar o MLink antes, o MLink 2, tá? Que a gente usa para o MBlock também. E depois de instalar ele, aí você entra no Arduino IDE, ele reconhece a porta facinho, mas tem que estar com o MLink logado, senão executando, senão não reconhece a porta. Mas eu não consigo nem entrar no aplicativo. Não consigo. Ali, eu tentei várias vezes, não sei se tem algum processo, eu estou indo pelo caminho errado. Eu não consigo. Ele pede a senha ali e no final coloca a senha logo pela escola, ele não aceita, sabe? Vai para o tal de usuário, no final não consegui. Eu falei assim, estou trabalhando com o Arduino, com o MBlock, com o Tinkercad, beleza, agora no segundo trimestre eu vou iniciar com o Arduino, mas eu não consegui ainda entrar online. Eu trabalho com Windows aqui em casa, beleza. Agora online não. O link é o arduino.cc, né? Para entrar no Arduino Editor, né? E da primeira vez que você entra, isso vai dar um pouquinho de trabalho, porque cada usuário logado vai ter que fazer isso, né? Então, os alunos também vão ter que fazer isso, não adianta fazer numa máquina com o seu login, o Chromebook, que não vai funcionar. Funciona para você, mas o próximo que vier, não. Então, vai ter que, nessa primeira conexão, vai ter que fazer o cadastro no Arduino e, além do cadastro, ter o MLink para fazer a instalação. Também fez uma vez para o usuário, está feito. Tá? Aí ele pode logar de outra máquina que não tem problema, mas a primeira vez vai ter que fazer para todo mundo. Fazer um cadastro no próprio Arduino, né? Tem que fazer o cadastro lá para eles liberarem para que você use. E o Arduino Web tem aquele probleminha de 25 compilações só por dia, tá? Então, fique esperto, senão você já fica sem. Está dando aula lá, não tem mais jeito de compilar. Não executa mais o programa. Fica espertinho. Talvez fazer 2 usuários, fazer um com e-mail Obscola, outro com e-mail Gmail teu, para ter de reserva. Opa, deu problema, deixa eu usar o meu reserva aqui para não perder no meio da aula, ficar sem saber o que fazer. Tranquilos, pessoal? Beleza? Tranquilo, obrigado. Eu vou tentar fazer o cadastro para ver se dá certo. Então, continuando com nosso circuito elétrico, nós vimos que o circuito, né, o nome já diz, né, algo fechado, que é uma característica dos circuitos elétricos, e nele nós trabalhamos o desenho do LED, né, o diodo emissor de luz, a diferença dele de uma lâmpada, e vimos os resistores que diminuem o fluxo de corrente de um dado circuito, e com as calculadoras que foram mostradas para vocês, a gente pôde calcular tanto qual é a resistência que a gente precisaria num dado circuito, como tendo o resistor, como, através das cores dele, definir a sua capacidade de resistência. Então, isso aí a gente trabalhou, está disponível para vocês nos links. Então, precisando, é só clicar lá na calculadora e verificar como trabalha com esses componentes do circuito elétrico. Beleza? Aí a gente foi para o semáforo, começamos lá acendendo, né, mandando energia para um LED através do Digital Light, e
antes de mandar essa energia, a gente configurou as portas com o pin mode. Aqui, a gente começou a definição, que é o define, que nada mais é que a gente dar um apelido para a porta. Porque esse apelido é muito mais, apelido entre aspas, tá, pessoal? Esse apelido serve muito mais para nós humanos do que para a máquina. A máquina, vamos supor, no digital write, o primeiro ali do void loop, se eu coloco no lugar do LED vermelho 8, lá, para a máquina, beleza, não tinha problema nenhum. Mas para nós humanos fica difícil de ficar mexendo com portas. Neste caso aqui, estamos trabalhando com 3 portas, código curtinho, até talvez não tivéssemos tanta dificuldade assim. Mas a hora que a gente tiver aí 50, 100, 200 linhas de código, 10 portas para a gente trabalhar com o número fica muito difícil, muito mais fácil trabalhar com esses apelidos de portas definidos através do comando define. Ok? Então, basicamente, esse grupo de estudos inteiro, a gente trabalhou com LEDs, com as funções PinMode e Digital Write. Foi o que a gente fez. Claro que a complexidade de cada aula que a gente foi fazendo aula por aula aumentou no conceito lógico, mas o trabalhar com os componentes foi a mesma coisa. Põe energia, tira energia. Põe energia, tira energia. Não teve nada do outro mundo assim, como só o componente LED que a gente trabalhou. No próximo grupo de estudos, a gente, acredito eu, se seguir a sequência, eu tive que dar uma olhada na sequência das aulas lá do Robótica Paraná, ensino médio, primeiro ano, vão ter já na sequência aí os push buttons, os buzzers. Então, a gente começa a trabalhar com outros componentes também, e aí vai ficando mais divertido. O LED é legal para esse início, né? Porque fica fácil da gente verificar e entender como eu estou mandando energia para um LED, eu poderia estar mandando energia para um motor, para acender um componente, uma luz de casa, um forno. O princípio é o mesmo. Põe energia e tira energia dessa porta. Beleza? Então, na aula 10, a gente viu o semáforo de cruzamento de 2 carros, que tinham 4 estágios. Aqui a complexidade é lógica, né, do entendimento nosso para programar, mas as funções utilizadas são as mesmas que a gente viu desde o início. PinMode, Digital Write, Delay para dar um tempo entre um e outro, e não teve nada de diferente de lá para cá. Na aula 11, nós tivemos o semáforo, um semáforo de carro e um de pedestre, também com 4 estágios, e aqui surgiu um comando novo, que não é um comando, é uma estrutura de decisão, uma estrutura de repetição, o for, que no último estágio fazia piscar o pedestre. O comando for é uma estrutura trazendo para o Portugal, que a gente chama, que é uma estrutura que a gente repete uma certa quantidade de vezes pré-determinada. Então, neste caso, era, nesse caso aqui, int count de 0, count 5, menor que 5, ia repetir 5 vezes o que estivesse no seu interior. E no interior, manda energia, espera um pouco, tira energia, espera um pouco, próxima passagem, manda energia, espera um pouco, manda energia, tira energia, espera um pouco, e cada loop, cada volta é contada. A hora que chegasse na volta 5, ela não entraria e continuaria o código. Então, essa é uma estrutura de
repetição, que foi novidade nesta aula 11. E na aula 12, nós temos o cruzamento de 2 carros, o semáforo de 2 carros e de 2 pedestres. Um pouco mais complexo, mas é o complexo de lógico para a gente pôr para trabalhar, para executar. Os comandos, mesma coisa. Vmode, digital write, o for que a gente viu e o delay. Não teve nada de diferente. Então, basicamente, sempre vmode para configurar a porta, se ela é de entrada ou saída, digital write para mandar energia ou tirar energia, o delay para fazer um tempo de espera para depois continuar o script, né, continuar a execução do programa, e neste caso o for também, neste caso era de 3 segundos, né, começava com 1, menor ou igual a 3, e era uma for que dava 3 loops. Então, basicamente, também nada diferente que a gente começou, desde que a gente começou a trabalhar com LED, com a plaquinha lá. Também fizemos aqui os defines, né, com os apelidos, entre aspas, das portas, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Para a máquina, lembrem-se, isso aí não vale nada. A máquina usa o número, então, o compilador, a hora que vê escrito LED carro verde 1, no lugar desse que está escrito LED carro verde 1, ele coloca o número 2 e manda a bala. Não quer saber o que está escrito ali. Ele é um apelido para nós humanos, e não para a máquina. A máquina vai colocar o 2 ali e não quer saber o que está escrito. Para ela é um número, um código que ela vai usar na compilação. Beleza, pessoal? Então, comparando o que a gente viu nessas aulas do semáforo, né, das aulas 9, 10, 11 e 12, nós temos no semáforo de carros, né, de carros, a gente tinha de um carro só, um semáforo, a gente precisou de 3 LEDs e 3 estágios. No de 2 carros, 2 semáforos de 2 carros, 2 semáforos de carro, nós precisamos de 6 LEDs e 4 estágios. Nos semáforos de carros e de pedestres, nós precisamos de 5 LEDs e 2 estágios. E no cruzamento de pedestres e de carros, com 2 semáforos para carros e 2 para os pedestres, a gente precisou de 10 LEDs e 4 estágios. Então, basicamente, é isso que a gente viu durante todo o curso, todas as nossas reuniões, repetindo os Vmode, né, configurando se é de entrada ou de saída, digital write, mandando energia e tirando energia. Parece que foi tanta coisa, que são só esses comandinhos que a gente viu até agora. Então, não é nada do outro mundo. Claro que isso é um aprendizado, a gente começa devagarinho, vai aumentando, mas esses conceitos têm que ficar sólidos. Eu vou usar uma porta, eu tenho que definir se ela é de entrada ou de saída com o Vmode. Eu vou mandar energia para uma porta, eu tenho que usar o digital write. Se eu vou tirar energia de uma porta, neste caso, por enquanto, a gente vai usar o digital write LAW. Energia, vai, sem energia, LAW. Ah, tem outros jeitos de trabalhar? Tem. Depois a gente vai ver que vai ter o análogo RED, o análogo write também, mas isso deixa lá para frente, não vamos pensar nisso agora. Tranquilos? Alguma dúvida até aqui? Querem que comente mais alguma coisa? Tá fácil? Beleza? Todo mundo dominou esse assunto? Não aguenta mais ouvir falar em LED? Por favor, não fala mais em LED comigo. Estamos assim já ou não? Não? Então, eu vou colocar agora, pessoal, no link do Jamboard, para que vocês comentem. Tem 3
textinhos em cima, três palavras. A primeira é o que mais você gostou. Peraí, deixa eu pôr lá, que eu sou monotarefa. Não consigo falar e fazer ao mesmo tempo. Vou colocar no chat aqui. Então, primeiro é o conceito que você achou mais interessante. A segunda, qual é o componente que você mais se identificou. E a terceira lá, qual a maior dificuldade que você teve. A Ivete pergunta, não. A Ivete falou que não, né? Não está enjoada de LED ainda. Ela precisa... Ô, professor, desculpa interromper o senhor, mas tem que autorizar a editar lá o Jamboard. Está autorizado, hein? Está com acesso da CED, tudo certinho. Todos não conseguiram entrar? A Aparecida está participando, pelo menos apareceu aqui. A Elis também. Eu consegui conectar normal. Conecta, professor, mas não dá para escrever nele. Só não dá para inserir. Tá. Isso, não dá para escrever, a gente não tem acesso. Esse consegue agora. Viram? Tem que atualizar a página, aí já aparece. Beleza? Essa é a parte nossa da... Professor, o que é para colocar no conceito? Conceito, qual que você achou mais interessante? Ah, tá. E os componentes? Componente que você mais achou interessante também, que você mais gostou? E as dificuldades daí, tá. Aí a dificuldade que você teve. Beleza. Eu não consigo editar. Atualiza a tua página. Se não der, você dá uma olhada, ver se você está conectada como CED. Verdade para mim foi a programação.
Já coloquei. E ok? Todos tiveram? Vamos tentar ler aqui. Os conceitos. Está fazendo ainda, eu estou atrapalhando. Então, deixa vocês fazerem, depois eu faço. Começar a falar dos conceitos, né?
Escrever e desenhar, placas, circuitos e LEDs, história e as 3 leis da robótica, conceitos envolvidos na robótica e a forma de programar, lei de Home e as funções do Arduino, Arduino IDE, Arduino IDE, cores de resistores, essa aqui também não enxerga, conhecimento, circuito elétrico, reconhecer as peças do kit, relacionar as peças dos conceitos, os componentes, placas, Tinkercad, placas de circuitos, placa do Arduino, Arduino, placa de LED circuito, placas, Tinkercad, Arduino Uno e os aplicativos, Tinkercad, blocks, e a dificuldade, chegada dos materiais mais tardia. Quem será que fez esse, hein? Block, programação no Arduino IDE e problemas com a internet na escola, esse é um problema sério. Programação, dificuldade, a função para, né? For, programação, conhecimento de softwares, nem sempre conseguia acompanhar as atividades que eram realizadas, muitas devido ao quadro da equipe pedagógica, não na robótica, esse é problemático, e tive dificuldade de entrar no time de fé. Eu acho que, pelo menos, o que eu senti aqui falando com vocês, que a dificuldade da maioria foi muito mais de estrutura do que da robótica em si. Fazer o programa no M-Block, fazer o programa no Arduino ou eu acho que as dificuldades de instalação, de cadastro, foram de internet, de falta de equipamento, foram muito maiores do que a execução da robótica em si. Isso é o que eu percebi. O que vocês me dizem disso? Foi essa a percepção de vocês também? A hora da socialização. Qual foi a maior dificuldade? Foi com o estudo. Ou robótica em si? Tá cortando o microfone. Oi, oi. Eu acho que o pessoal que tá mexendo na internet do teu vizinho mexeu errado, que eu vou mexer na tua, hein, professor? Tá cortando. Oi, pessoal. Melhorou agora, tá tentando. Agora, voltou?
Agora Tá sim. travando aí. Trava um pouco ainda. Tá travando ainda? Deixa eu fechar aqui. Ok, pessoal? Voltou? Desculpem aí, a internet ficou ruim aqui. Então, estava falando com vocês que a dificuldade maior que eu percebi foi em questão de estrutura, internet, Chromebook, e se inscrever nos softwares, do que realmente o trabalhar com a robótica, que era o Arduino IDE. Não sei se essa percepção minha é a mesma que vocês tiveram, o que vocês têm a falar. Então, vou começar eu a falar, então, assim. Eu não tive dificuldade com a questão da física 1 por dois motivos. Assim, há cerca de 8, 9 anos, fui proficiências. E eu vi que mais de 50% dos projetos envolviam Arduino. Daí eu vi uma necessidade minha de aprender Arduino. Então, eu aprendi fazendo curso, pagando e fazendo curso por conta. Já era formado em física, então daí eu fui aprender, já tinha um conhecimento de programação, e eu digo para vocês. Então, assim, e eu não tenho dificuldade nenhuma em física, conhecia robótica, programação Lego, e quando fui me deparar para estudar sozinho Arduino, não achei nada fácil. Aí eu tive que pagar e fazer um curso, por conta. Então, agora eu já tenho a parte básica, porque eu fiz um curso, tá? Se eu não tivesse esse curso prévio, eu não sei se eu conseguiria acompanhar tão rapidamente isso, talvez. Daí cada colega pode falar disso. Questão da infraestrutura do colégio, não sei se hoje a gente vai compartilhar lá a questão da implementação, mas o meu colégio tem uma infraestrutura que é muito boa, não posso reclamar. Como eu lhe falei, o problema é que demorou muito a chegar os kits de Arduino aqui. Mas assim, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu acho que é o meu parecer. Mais alguém quer comentar? Não, todo mundo quer tal. Eita, a conexão está ruim de novo. E aí, pessoal, está travando aí? Como é que está? Não, agora tranquilo. Tranquilo? Professor, eu em relação à robótica, né, o meu foi o meu primeiro contato agora, tive algumas dificuldades, sim, e ainda para a gente começar a trabalhar aquela questão dos kits, que eu estou com 2 kits ainda, com 40 alunos, né, então ainda está, assim, basicamente travado mesmo. Ficamos mais na parte teórica, né, e com essas aulas agora que deu maior entendimento, buscando pesquisa também, para poder entender melhor, para trabalhar com os alunos. Então, nesse sentido, assim, né? Então, a parte ainda teórica, a gente vai lá, porque a gente já está habituado. Mas essa parte de trabalhar, eu tive bastante dificuldade com o MBlock, a linguagem de programação, na hora de fazer ali, né? Então, eu estou pesquisando, estou correndo atrás. Legal, é aos poucos mesmo. Já está aqui. É construção, né? Vai de conceitinho, conceitinho, daqui a pouco está dominando bem. Mais alguém? Não? Bom, eu Fala, vejo Luiz. assim, né? Eu trabalho, né? A maioria dos professores parece que trabalha já com ensino médio. Nos colégios que eu trabalho só com fundamental, né? Fundamental. E estou até entrando em contato com o pessoal do ensino médio para poder assistir algumas aulas ali para conhecer um pouco mais e estou estudando, né? Para conhecer. No momento, né? Como eu falei ali na dificuldade,
Às vezes nem sempre eu consigo acompanhar, porque é uma linguagem assim que para mim é nova ainda, né? E então eu vejo assim, como eu disse no início, eu estava assim, mas como ouvinte, estou conseguindo participar, né? Mas à medida que eu for buscar mais conhecimento, acredito que eu vou conseguir acompanhar melhor. Mas no momento eu estou tentando correr atrás aí para acompanhar vocês. Olha, mas consegue sim, é tranquilo. Né? Para não desanimar e a construção, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, estando com os problemas de físicos, internet, acesso ao Chromebook, cadastro, tudo resolvido, aí as coisas começam a andar mais tranquilamente. Mas aí os problemas são só da linguagem, do N-Block, dos comandos, não é aquela surpresa. Hoje não tem internet, não tem o que fazer. Então, a estrutura estando pronta, fica legal. Fala aqui, ó. Pode falar também? Fala. Eu acho, eles, com essa mania, depois que teve a pandemia, esse negócio de fazer tudo online, como diz o professor Pablo, eu acho que tinha que ser na prática com os professores, para a gente poder ensinar. Porque eu acho que está muito corrido para aprender online, eu achei muito corrido, imagine passar para os alunos. Eu também já fiz esse curso do Arduino particular em 2019, antes de entrar a pandemia, só que já esqueci, né? E aqui até eu não estou com turma de robótica, só com a parte de física mesmo, só a parte teórica. Então, na implementação, eu também pedi a ajuda do professor da robótica, ele já estava lá programando, mas eu achei difícil. Eu acho que tinha que ser curso presencial para a gente, né? Ou mais tempo no online, porque no fim passou muito rápido e fechamento de nota e um monte de coisa. Eu acho que não deu tempo da gente nem parar para fazer. Mas tem agora o segundo GE, depois tem o terceiro GE, não se preocupe. Não Tem estou bastante perdendo, não. à frente. Falando nisso, porque semana que vem, na outra, já abre a inscrição para o segundo trimestre dos GS. O curso presencial. Fica uma dica, né? Eu vou passar para frente essa solicitação, né? Mas não depende da gente, depende do governo, né? Fala, Ivete. Então, até que o professor fez particular, só concluindo, eu fiz particular, só que agora a pessoa que dava curso foi embora para a CISA, a nossa cidade é pequena, não tem mais ninguém que dá esse curso aqui, porque senão a gente corre atrás, paga, faz, mas não tem, cidade pequena, agora não tem quem ensine também, esse que é o problema, eu acho. Fala, Ivete. Eu, particularmente, tive bastante dificuldade, professor, por conta de que eu não estou trabalhando com turmas de robótica esse ano, e também por ser algo novo, na verdade. Então, eu até conversei com uma professora de robótica da minha escola para mim fazer a implementação na turma dela, mas vou trabalhar assim algo que eu tenho domínio dentro dessas aulas, né, que é a parte mais de física, ou quem sabe do aplicativo, aplicativo que a gente fala, professor, o Tinkercast? É aplicativo. Né? É aplicativo, né? Software. Eu acredito, só que eu percebo que a turma que ela trabalha, eles já têm um pouco de conhecimento a respeito. De repente eu vou dar uma retomada, revisar isso aí, porque assim, eu não tenho um domínio ainda para mim trabalhar as aulas, vamos supor, aí para montar os semáforos, fazer a parte de programação, ainda vou ter bastante dificuldade, eu preciso ter uma recuperação e um se liga ainda nesse sentido. Pois é, verdade. Mas é isso, professor, mas já deu para a gente ter uma ideia, na verdade, e agora tem que se aprofundar, estudar, né, e refazer, até a gente aprender. Mas alguém vai apresentar
implementação hoje? Ó, professor, se quiser, a minha está pronta, eu posso apresentar. Vocês é que sabem. Nós temos ainda meia hora não, 20 Então, o minutos. Pablo está pronto, pode ser o Vocês- Pablo, deixa a minha para depois, então. Então tá. Eu só vou, antes disso, compartilhar aqui com vocês algo que está acontecendo. Estou compartilhando a tela do Classroom de vocês, da turma de vocês. Então, a gente vai em atividades, tem 2 PPDs, né? É o mais velho, o mais novo que a gente vai pegar, mas se fizer no outro, não tem problema. Notem que vocês vão ter que fazer o plano de trabalho, colocar o link aqui que o meu já muda automaticamente, mas utilizar o plano de trabalho, porque através dele eu consigo pegar aqui a relação, o trabalho de vocês. Por que a exigência questão da CED com o plano de trabalho no formulário? Porque eles vão acabando os GES, eles vão pegar e deixa eu mostrar aqui que eu fiz e não mostrei para vocês. Então, quando vocês postam lá no formulário, mostra esta tela aqui para mim, que é uma planilha onde todos os links de vocês vêm aqui e eu consigo corrigir. Alguns estão colocando a atividade no mural, e a exigência da CED é que façam sempre através do formulário, porque quando acabar esses grupos de estudo, a plataforma vai retirar esses grupos daqui, né, do Classroom. E, estando postado no formulário, eles conseguem separar e guardar isso depois. Então, quem fez já e não colocou o plano de trabalho docente, tanto aqui tanto no plano de trabalho docente, como no relato de implementação, utilizando o formulário, por favor, entre lá e façam o formulário. Tá? Façam através do formulário. Então, ó, que interessante. Nessa aqui, na implementação, eu já recebi dessas pessoas, ó, de vocês aqui, desses colegas. Da Chiara, do Mário Fernando, do Arno, da Luciane, do Pablo e da Aparecida. Esses eu já recebi. A implementação. Vamos ver a plano de trabalho docente. Aqui. São 2 arquivos, né? Então, como tem 2 postagens lá. Eu fiz o plano de trabalho docente na apresentação, pode ser? Pode, só tem que postar lá no Postei. Classroom. Postei Então, hoje, mas não está aparecendo aí? não, é que tem 2 PTDs, né? Então, Aí eu postei no velho. Uns postaram nesse, aqui, ó, Já vou o postar. Rômulo e a Aparecida. Vou abrir o outro agora. Professor, o formato da implementação tem que ser em PDF? Não, pode ser Isso. apresentação. Beleza, bom, obrigado. então nenhum. pode. E esse aqui é o outro formulário lá. Então, Apareceu. a Luciana, o Pablo, o Mário, o Marlon e a Chiara, né, postaram já. Quem não o fez, tem que fazer, né, pessoal? Postar aqui nos formulários. Tudo bem? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Não? É isso.
postar lá no formulário. Deixa eu fechar um pouco de janela aqui, porque eu estou com muita janela aberta, já começa a travar. Então, vamos lá. Pablo, fique à vontade. Aproveita que você tem bastante tempo hoje. Não, deixa quieto aí, vamos falar o mínimo possível, que o pessoal acha que quer ir embora mais cedo. Tem preferência. Aproveita que você tem bastante tempo hoje. Na semana que vem vai ser até 5 minutos só. Não vai poder ser mais, senão todo mundo não apresenta. E é um dos itens das nossas notas, é a apresentação aqui para nós. A Gobi lá que agora tem isso, né? Aqui, vamos compartilhar. Espero que vocês estejam vendo, então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, questionar, o professor também, que ele quiser comentar. Fiz bem simples mesmo, ali atendendo só o checklist ali da rubrica, então vamos fazer o mínimo possível aí. Então, meu nome, né, o nome do professor formador. Então, onde que eu tenho meu padrão aqui no Colégio Maria de Jesus Pacheco Guimarães, é o colégio aqui no distrito do Guará. Se alguém talvez conheça, é um colégio que tem as margens da BR-277, vindo de Curitiba a uns 23 quilômetros, chegando em Guarapuava. Sobe a Serra da Esperança. Aquele primeiro colégio à esquerda ali, vai ter o Colégio Maria de Jesus. É um colégio com uma infraestrutura bem adequada, sabe? Então tem projetores em todas as salas de aula, tem laboratório de informática, tem agora 2 laboratórios de informática, tem laboratório de ciências adequado, tem aquelas telas que dá para você, lousas digitais nas salas do ensino integral, e daí à noite funciona o ensino noturno. O colégio é ensino noturno que escolheu o itinerário de natureza e matemática, então por isso que eu trabalho à noite. Eu trabalho as disciplinas de Química, Física 1 e Matemática 1, porque daí é educação no campo e a prioridade é em alguém formado em Física, né? Pela diretriz de distribuição de aulas, o colégio pediu para eu pegar essa disciplina também de Matemática 1, que é, a princípio, empreendedorismo na matriz básica. Então, assim, daí aqui eu coloquei, né, a introdução, né, aqui é um colégio com IDH razoavelmente baixo, é uma região que tende a ser um pouco pobre, mas assim, financeiramente, né? Pobre financeiramente, fique bem claro. Mas assim, mesmo assim, os alunos eles são bastante educados, dedicados, aqui não tem o que reclamar. As salas de aula não são muito numerosas, e olha, por exemplo, nós temos alguns índices positivos. Aqui foi o primeiro colocado no IDEB de todos os colégios estaduais do estado do Paraná, que teve em 2021. Tem uma vertente de estudantes que têm diferentes expectativas, tem alunos que são alunos do campo, alunos que daí vivem com sistemas agrários, tem alguns estudantes que querem fazer faculdade, outros querem fazer cursos técnicos, então tudo isso é uma turma que tende a ser bem heterogênea, essa turma do segundo ano. Objetivos, eu coloquei os objetivos gerais das áreas STEAM, né, que nós temos aí, a aplicação de situações cotidianas, transdisciplinares, do método científico, ampliando o conhecimento dos estudantes às mais diversas áreas do conhecimento, envolvendo inúmeros setores da sociedade. E daí eu coloquei ali também qual era especificamente, né, os objetivos da aula 9, que eu coloquei do RCO, que é a aula 9, que seria o semáforo CAF, né? Ainda não deu tempo, porque a gente tem educação no campo, como eu comentei anteriormente, a gente tem que atender várias vertentes. Uma das vertentes que eu tenho que atender aqui também na Física 1 é o trabalho de energias. Então eu ainda estou um pouquinho atrasado, eu estou na aula 9 ali para 10, sabe? Mas tá indo. Ele teve feriado e tudo mais, tá indo. E agora com os kits agora vai ser show de bola, agora já dá para adiantar mais. Os alunos amam isso, mas tudo bem. Seguindo. Metodologia. Então, primeiro eu fiz uma aula de apresentação logo no início do ano, mostrando os componentes do Arduino, né? Sensores, jumpers, dispositivos de entrada, saída, que nós tínhamos naquele momento no laboratório.
Daí vimos a questão de fontes de energia, né, que nós estamos trabalhando, e conservação, né, física, química, biologia, nos mais diversos campos, né, usinas, transformação de energia, energia cinética, potencial, gravitacional, e também no corpo humano e as transformações de energia. Em outra aula, daí verificamos nos slides do RCO como funciona o Arduino, toda a parte de componentes, entradas e saídas, né, e um pouco da linguagem de programação C++. Noutra aula, verificamos dispositivos elétricos aqui listados, né, que daí foram colocados lá na aula 7, se não me engano, que é a parte que vai trabalhar resistores, capacitores, relé, potenciômetros, né, e o que a gente utilizaria basicamente nesse trimestre, né, que é o que é colocado no RCO. Eu imagino que agora, no próximo trimestre, a gente vai, né, imagino que o professor vai dar uma adiantada, um spoiler aí, do que a gente vai ver no segundo trimestre. Mas aí imagino que a gente vai ver outros tipos de sensores, por um exemplo, que os alunos gostam bastante de ir ampliando, né, o conhecimento. E daí a gente, aqui inclusive nas atividades do formadores, que eu aprendi a mexer com o MBlock e com o Tinkercad. Eu não tinha lidado ainda com esses tipos de softwares. Eu achei bem interessante a parte legal, principalmente o Tinkercad. Eu achei bem interessante, a questão fica bem visual para o estudante. Como eu falei lá, eu sugeria deles trabalharem talvez a iniciação da programação. Eu trabalhei ano passado com o Open Roberta Lab, mas eu achei a visualização de um circuito elétrico muito interessante que veio ali no Tinkercad. E daí, somente após, daí colocamos para funcionar o Arduino. Recursos utilizados, né? A gente usou, claro, de vez em quando a gente usa a lousa para fazer alguma questão de circuito, mas eu entendo que a aula de robótica, principalmente a aula de robótica é uma aula mais prática, então não tem muita questão de eu passar muito conteúdo no quadro nesse componente. O primeiro e o terceiro, daí eles têm bastante caderno. Daí usamos o computador, o kit Arduino, o projetor multimídia para ficar mostrando os esquemas para eles em montagem, laboratório de informática, de ciências e sala de aula, os espaços físicos que nós usamos até o momento. Desenvolvimento. Então, especificamente para esta aula, eles foram no laboratório de informática e fizeram uso do Tinkercad. Depois de fazer a lógica da programação, eles fizeram funcionar semáforos simples lá no Tinkercad. E depois eles fizeram a montagem prática na protoboard e testaram se funcionava no Arduino Uno. Então, basicamente, foi isso. Daí eles fizeram uso do MBlock, fizeram uso do Tinkercad e fizeram uso do Arduino Uno. Isso nas aulas que seguiram essa aula 9 do RCO. Daí aqui as questões dos alunos que estavam fazendo mesmo, né? A implementação, tem várias fotos que eu tive deles, né? Eles fazendo mesmo a questão. Que é o LEDzinho. O LEDzinho, nossa, ele é muito. Ele pega a luzinha dele, é muito ruim, né? De você conseguir captar, né? Ele acendeu bem pouquinho. O verde acendeu bem. Mas o vermelho e amarelo você tinha que desligar bem a luz e conseguir observar, mas o legal, tanto no Tinkercad, que os estudantes fizeram funcionar, ou quanto no próprio Arduino, o legal é eles verem o resultado final positivo. E eles, no final da aula, eles falaram, nossa, que legal, ter essa resposta no final, sabe? Eles sentiram o produto final prazeroso. Eu vou falar até ali no final, mas é como se fosse uma gamificação, né? Nas considerações finais. O quanto que foi prazeroso para eles ter esse resultado final, sabe? Que de vez em quando a gente faz atividades, mas elas não têm um produto final. É como se fosse uma gamificação, né? Quando no final ele tem um resultado. Então esse que é um dos prazeres das áreas STEAM, que eles trazem, né? Da questão de trabalhar a robótica com eles. Então, não sei se é porque é novidade ainda, mas assim, eu tenho tido uma excelente resposta dos estudantes das aulas. Eles querem, quando vai ter uma próxima aula, a gente vai mexer de novo com o Arduino. Então, eles gostam disso. Tem aqui as referências finais, né, de onde que a gente tirou o RCO, no caderno itinerário, né, nas trilhas de robótica, como sugerido, as rubricas e as instruções para a realização do trabalho. Não sei se tem alguém que tem alguma dúvida. Obrigado a todos que ouviram aí. Parabéns. Muito legal, Fábio. Bem legal a exposição. Essa ideia, né, dos alunos gostarem de ver algo construído por eles.
eu trabalhei com robótica, mas do ano passado, a gente começou com os primeiros passos, tudo, então era mais calma a coisa. Com a turma de física agora, que é a primeira vez que eles estão vendo, já estão entrando na montar a plaquinha e trabalhar com ela, no primeiro dia que eles fizeram funcionar as plaquinhas, os LEDzinhos lá, filmaram, mandaram para a mãe, aquilo foi prazeroso demais para a gente, ver aquilo, aquela felicidade deles, eu gostei muito. E é isso que anima a gente, né? Pelo menos eu gostei muito, mas bem legal a apresentação, é isso mesmo. Fala com alguém, quer falar alguma coisa? Comentários? Ivete está com a mão levantada, alguma coisa, Ivete? Não, só stories. Não, professor, desde antes de cá, tá a mão levantada, não, nada não. Achei muito boa a apresentação aí, professor. É, bem legal. Então, pessoal, para a semana que vem, quem não apresentou agora, por exigência do GE, tem que apresentar. A gente vai fazer entre 3 e 5 minutos, não é tanto. A gente parece, não, 5 minutos é muito tempo. Não é, tá? O Pablo mesmo usou 10 minutos, mais ou menos, e se quisesse, ele falava mais 5, mais 10, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, nós vamos ter que ser... Tá travando. mais sucintos na semana que vem. Todo mundo online. Deixa eu ver se pegou aqui, que deu um cortezinho na hora que eu apertei o print screen. Deu. Então, pessoal, hoje a gente vai acabar 5 minutos antes. Bom fim de semana, bom feriado. Postem o PPD e a implementação. E até a semana que vem com a última reunião nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa tarde.